169 da nossa árvore cristã. 169. Outrora nós estávamos longe do Senhor, mas a sua misericórdia e o seu amor nos alcançou. Com o Senhor. Que hinos maravilhosos. Vamos ouvir o jovem Lucas, estará fazendo a leitura, em seguida orando auxiliar com o Valcir. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Estão felizes então? Amém. Está na casa do Pai? Amém. Bom, pode abrir então a Bíblia lá em Isaías capítulo 52, versículo de número 7. Isaías capítulo de número 52, versículo de número 7. Aleluia. Amém, igreja? Amém. A leitura da palavra diz assim, ó: Como são belos sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que anunciam coisas boas, que proclamam a salvação, que diz: a Sião, o teu Deus reina. Amém? Diante da tua presença, papai querido, eu sei que nesta noite tu vai fazer coisas neste lugar, pai, porque nós não saímos de lá do nosso lar para chegar até aqui, Senhor. Mas Deus, diante da tua presença, papai querido, aquele que chegou enfermo nesta noite, Pai, põe as tuas mãos, Senhor. Tu és o dono desta obra, esta obra é tua. Vai caminhando nesse corredor, né, com o sul, faz a obra, abençoa, Deus. Desde a porta até em cima do público, Senhor. Tu viu os anjos, Paizinho querido. E Deus, nesta noite, Senhor, chega ouvindo aqui, Senhor, que não tem mais nem palavra para falar contigo, mas somente ouça que Deus vai falar nesta noite.
nome de Jesus. O Salvador, Ele é Jesus, e com você morreu na cruz. Tua vergonha e os teus despreços Ele levou. Carrega a sua cruz contigo dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. O Salvador, Ele é Jesus, e por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Capítulo de número 4, a partir do versículo 3, eu já quero desde já agradecer ao pastor Dex, Deus em Cristo te abençoe por esse ministério que o Senhor colocou nas suas mãos, que tem feito com muita excelência. Que o Espírito te abençoe grandemente, pastor Sandro, nossos pastores, pastor Rubens, pastor Gilmar, que nos confiou a estarmos aqui nessa noite. Que o Eterno continue abençoando a vida de vocês grandemente, continue sendo esses homens de Deus para nós, que sempre foram, a toda a congregação. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de vocês. Eu creio que essa palavra, assim como rasgou no coração enquanto eu lia, ela também vai ter o mesmo sentido, de gerar vida no seu coração. Você não sabe, aleluia, meu Deus, que é um manancial de águas vivas disposto para você. Amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, a partir do versículo 3, assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assenta-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 24 vai dizer: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Tome o seu assento, dando glória a Deus. Diante dessa mensagem, enquanto eu lia e chorava, eu dizia: Jesus, há tanta coisa para falar. Um diálogo muda-se uma história. Um diálogo muda-se uma história. A partir do versículo 3, nós vamos perceber que Jesus, em seu grande ministério, agora ele precisa deixar a Judéia e retirar-se outra vez para a Galileia. E era necessário que Jesus e os seus discípulos passassem pela província de Samaria. E aqui eu preciso explicar a você a razão pelo qual isso parece ser tão terrível. Os judeus e os samaritanos não se entendiam. Mas, irmão Roberto, por que eles não se entendiam? O que aconteceu? A Bíblia vai contar no Pentateuco que Moisés, quando vai passar o cajado, digamos assim, para Josué, alguns das 12 tribos de Jacó vai pedir a Moisés que ficassem do lado de cá do Jordão. Dentre elas era a tribo de Ruben, a tribo de Gad e metade da tribo de Manassés.
essas 2 tribos e meias vão pedir para Moisés, dizendo: olha, permita que nós ficamos desse lado do Jordão, e nós não iremos para o outro lado com vocês, e nós tomaremos essa terra por herança, e a terra que está do outro lado do Jordão vocês podem tomar, que seria Canaã. E Moisés vem a morrer, Josué assume o comando, e Josué vai dizer: olha, vocês precisam desbravar essa terra juntamente conosco. Depois que nós desbravarmos essa terra, iniciando por Jericó, nós venceremos, e os seus irmãos herdarão esse lugar, e vocês poderão retornar para cá. Até aí está tudo bem. O grande problema é que esse povo que ficam do lado de cá, depois que desbravam, eles retornam, e essas 2 tribos e meia, eles se misturam. É costume dos judeus casar-se apenas com judeus para que o seu sangue seja puro e sejam eles descendentes unicamente de judeus, ou melhor dizendo, de Israel. E o grande problema é que eles começam a se misturar, e é uma grande mistura de raças. E agora eles já não são mais judeus de puro sangue, e daí se inicia os samaritanos. E o judeu, ele é um povo que é enfático, eles precisam ser puros, é algo deles. E o próprio Cristo vai enfatizar isso para eles. Mas eles tomam isso como uma grande religião, e a partir de então cria-se uma grande barreira com essas 2 tribos e meia chamadas, que agora ficaram conhecidos por samaritanos, no Monte Tabor. E essa grande desavença vem a partir de então até os tempos de Jesus. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você é que enquanto Jesus é apenas uma esperança, pode até haver divisão, mas quando Jesus é real, vai haver unidade. Porque Cristo não é Cristo que vai dividir pessoas, Cristo é um Cristo que vai unir pessoas para um único propósito: o reino de Deus. E agora nós vemos Jesus quebrando um grande paradigma. Porque os judeus da época, quando precisavam descer da Judéia para a Galileia, era costume que eles dessem a volta, mas não passavam por Samaria. Eles não gostavam, eles eram um povo impuro. E eu quero conjecturar com vocês e pensar que, de repente, os discípulos até falaram: Jesus, vamos dar a volta, não vamos passar por Samaria. Mas Jesus estava dizendo assim: existe uma mulher que vai estar no poço, precisando de uma palavra, eu estarei lá, salvarei ela, porque ela pode Os discípulos não sabiam da mulher, mas Jesus sabia dela. Você não entendeu? Os discípulos não sabiam dela, mas Jesus a conhecia. Jesus sabia quem era ela. A Bíblia não cita o seu nome, mas Jesus sabe o nome dela. A Bíblia não vai citar toda a sua trajetória, mas Jesus conhece cada passo dela. E eu quero dizer a você, de repente na sua história alguém, te chamaram de qualquer outra coisa. Durante a sua história disseram tantas coisas sobre você, que quem sabe você até estava com essa mulher, se sentindo desanimado, sem esperança, sem futuro. A gente vai perceber no texto que essa mulher, ela vai dizer: haverá um Messias. Havia no seu coração uma esperança lá de longa distância. Deixa eu perguntar para você: a sua esperança ela é muito distante, ou o seu Jesus é real aqui hoje? A sua esperança é só lá no Apocalipse, é só no arrebatamento, ou é estar com Jesus hoje e dizer: Pai, eu sou teu amigo, estou à disposição para o teu reino, usa-me, Jesus. Quem é você no diálogo com Jesus? Quem é você no meio da conversa? Alguém distante dizendo: olha, eu até conheço Jesus, eu até ouvi falar sobre o Messias, mas isso é algo muito distante. Ou você é aquele que diz: olha, Jesus para mim é o meu papai, é o meu irmão mais velho. Deus para mim é o meu pai, Jesus para mim é o meu irmão, é o meu conselheiro, é o meu salvador, é o meu melhor amigo, é aquele que eu converso nos momentos mais difíceis. Eu não sei da sua história, eu estou te contando a história de uma mulher. E quando eu comecei a ler isso, o meu coração ardia e eu dizia: Jesus, quantas vezes eu me pareci tanto com essa mulher? Quantas vezes eu me pareci tanto com essa mulher? E agora Jesus passa por Samaria, os seus discípulos saem à procura de comida, e Jesus, cansado da viagem, ele vai se sentar em um poço esse que Jacó tinha deixado para José. E eu quero trazer você para algo muito específico. A Bíblia vai dizer que aquela mulher ela vai buscar água na hora sexta. E a hora sexta seria mais ou menos por volta do meio-dia. Imagina uma mulher em meio-dia buscar água, não era costume.
O costume era buscar água pela manhã e o final da tarde. No meio-dia não era costume. Eu pergunto para você qual o sentido disso. Aquela mulher se sentia tão desprezada pela sua história, que ela se recusava a estar no meio dos outros. Ela se sentia tão indigna que ela se recusava a estar no meio das outras mulheres. As outras vão de manhã porque elas são normal. Eu sou indigno, eu vou no meio-dia. Eu vou no sol escaldante, mas eu não vou me misturar, porque eu não sou digna dessas pessoas. Eu sou muito digno. Mas enquanto ela se sentia indigna para estar no meio de pessoas, o Deus que estava velando por ela senta na beira do poço dizendo: vem que eu estou te esperando, vem que eu estou te esperando, vem que eu quero conversar com você. Você não tem diálogo para outras pessoas, mas eu tenho diálogo contigo. Você não tem conversa com outras pessoas porque se sente muito pequeno, mas eu quero conversar com você, me fazendo uma pessoa de homem, para dizer: eu conheço a sua história, eu sei da sua dor, eu estou aqui para te ajudar. Glória a Deus. Jesus está dizendo: olha, eu não quero olhar para você na mesma ótica das outras pessoas. Eu não quero olhar para você na mesma ótica daqueles que te julgaram dizendo: não vale nada. Eu não quero olhar para você na mesma ótica dizendo: olha, é igual a todo mundo. Não. Eu quero olhar para você na ótica de alguém que precisa de Jesus. Eu quero olhar para você na ótica de alguém que necessita ouvir a voz de Deus para seguir o caminho. Eu quero olhar para você na ótica de alguém que é dependente do reino de Deus. E assim como Moisés vai dizer: eu não darei nem um passo sem a sua presença. É sobre essa ótica. E Jesus vai conversar com aquela mulher tranquilamente, sabe? Aqui é intimidade. Jesus está dizendo: eu quero ser íntimo. Eu quero mostrar para você que eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te resgatar da onde você está. Eu não estou aqui para ser juiz agora. Eu estou aqui para ser salvador. Eu virei um dia julgar as nações. Ele vai voltar como juiz. Paulo vai dizer isso, ele virá com poder e muita glória. Mas naquele momento ele está dizendo: eu quero ser só resgatador. Eu só quero te resgatar, te trazer para perto, te fazer entender que eu olho por você do mesmo jeito. Meu Pai te olha. A minha ótica sobre você não vai mudar pelaquilo que você fez, mas eu vou mudar a sua história para que você mesmo sinta orgulho dizendo: um dia eu fui alcançado, um dia Jesus me viu, um dia eu estava na beira do poço e Jesus me viu. Aquela mulher, ela sai para buscar água. Aquela mulher, para ela, é só um dia normal. É normal para ela. Eu vou buscar água para usar na minha casa, de repente para lavar a louça, beber, tomar banho, não sei. Mas é normal. É um dia comum. É um dia como outro qualquer. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Você pega isso para a tua vida. Com Jesus não existe dia qualquer. Com Jesus não existe qualquer dia. Porque quando nós estamos diante do Rei, diante do Mestre, todos os dias há um propósito. Todos os dias há algo a ser feito, a ser cumprido, a ser designado para a nossa vida. E agora nós vamos entrar no meio de um diálogo. Qual Jesus vai dizer: cansado? E ele vai dizer assim: olha, dá água para eu beber? Ela vai indagar dizendo: Jesus, olha, como pode você, sendo um judeu, como qualquer outro qualquer, sabe? Um judeu de puro sangue, um judeu que se sente superior a nós porque a nossa raça já não é mais pura, é misturada. Como pode você falar comigo que sou mulher samaritana? E eu vou ler o texto, e se você entender, você dá glória. Aí Jesus vai dizer: olha, replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Tu me pedirias, e eu te daria água viva.
dizendo, amanhã você vai ter que vir de novo. E de novo, e de novo. Mas da água que eu lhe der é um manancial de águas vivas, o qual não seca. É um manancial de águas vivas que vai estar à disposição para você, independente do horário, independente do lugar, independente da circunstância. Eu vou ser a fonte a jorrar. Fazendo grandes coisas. Eu não consigo ver esse menino por aí fazendo grandes coisas na cadeira de roda, meu Deus. Essa mãe vai até esse filho e fala assim, olha, o médico disse que é para você ficar tranquilo. O médico disse que é para você ficar em paz. Vira-se o dia. Entramos no 6º dia. O médico chega e fala assim, ei, já deu uma notícia pro moço? Ela disse, eu não posso fazer isso. Esse menino tem sonhos. Essa criança tem sonhos. Pregador, quem é Jesus para você? Jesus para mim é aquele homem que no 6º dia vai me visitar numa cama de hospital. No hospital chamado Roberto Santos. Numa maca no corredor. E diz assim, levanta daí, porque eu tenho muito lugar para levar você. Eu vou levar você do jeito que você está. Mas haverá um mistério. No 6º dia pela manhã, esse moço que chegou numa cadeira de rodas, levanta da maca, como se nada tivesse acontecido, caminha pelo hospital, olha para o médico e diz, ei, eu posso ir embora porque eu estou... Aleluia. Eu posso garantir para você que naquele dia eu não entendia nada. Minha mãe chorava. O médico olha para mim. Aleluia, glória. Olha para minha mãe, uma mulher de 1,60. Perdão, 1,50. Quase ganhando. Ela vai dizer, ele vai dizer assim, olha você, minha senhora, a senhora é bem pequenininha, mas a sua oração e o seu Deus é tão grande. A sua oração é tão forte. Eu não consigo imaginar isso. 8 horas da manhã eu estou ligando pro meu pastor dizendo, ele vem me buscar. Eu estou com saudade de casa. Eu ganhei alta. Como isso aconteceu? É porque o mesmo Jesus que estava lá no poço falando para a mulher, eu sou fonte inesgotável, estava lá dizendo, eu ainda sou o mesmo. Eu ainda curo. Eu curei o cego de Jericó. Sim, eu curei aqueles 10 leprosos. Mas eu estou aqui disposto a curar você. Me encontra num povoadozinho bem pequeno, bem pequeno. E ele falou assim, moço, permita Jesus fazer na sua vida aquilo que ele quer fazer. E eu disse, pastor, eu não sei nem falar direito. Oh, glória, aleluia, glória. Trabalhava num canavial de uma família muito humilde. Me cortava inteiro. Tinha cicatrizes pelo corpo inteiro. Ia para a escola e as pessoas diziam, lá vem pobre, rasgado, roupas velhas, braços cortados, pescoços cortados. Quase nenhum amigo. Só os mais próximos. Só os primos, parentes. Falei para aquele pastor, disse, nem amigos eu tenho. Que dirá fazer a obra de Cristo? Queria olhar no fundo dos meus olhos. Aleluia.
falar? Quem falou para você que as crises de ansiedade vai parar você? Quem falou para você que o medo vai parar você? Quem foi que disse? Comecei a chorar. Disse, pastor, eu vou permitir que Deus faça a obra, mas eu tenho certeza que não vai sair nada. Eu sou pequeno demais. E ele disse para mim a mesma coisa que eu preguei para você nessa noite. Para de se esconder atrás dos seus medos e começa a confiar no Deus que prometeu a sua história. Para de se